Sabe aqueles problemas onde a gente precisa determinar um ponto de máximo ou de mínimo de uma situação que é apresentada e a gente precisa fazer a modelagem do problema, transcrever aquela situação que está sendo apresentada na forma de texto para conceitos matemáticos para a gente aplicar a matemática e determinar então os pontos de máximo e de mínimo? Nesse vídeo a gente vai resolver um exercício desse tipo. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. O exercício que a gente vai resolver é o exercício 53 da seção 5.10 do livro de Cálculo B da Diva e da Miriam. E ele fala o seguinte: uma firma de embalagens necessita fabricar caixas retangulares. Então, quando a gente fala de caixas retangulares, tem que aparecer um desenho de uma caixa retangular com dimensões de comprimento, largura e altura, x, y, z. E aqui ele fala que o volume tem que ser igual a 64. E aí eu já coloco volume igual a 64. Qual que é o volume de uma caixa retangular? É a multiplicação dos lados. Então, x vezes y vezes z. Por isso que é importante a gente já ter a figura geométrica, já desenhar, porque quando a gente for transformar ali para conceitos matemáticos, tudo que envolver alguma fórmula eu já traga também ali para nossa demonstração, para nossa resolução. E aí ele continua: se o material da parte lateral custa metade do material a ser usado para a tampa e para o fundo da caixa, determine as dimensões da caixa que minimizam o custo. Então ele quer determinar o mínimo do custo, ele quer minimizar o custo de fabricação dessa caixa. Aqui pra gente não importa qual que é o valor do material que vai ser usado ali na caixa, e sim o fato de que na lateral o custo é metade do que vai ser feito em cima e embaixo, né? Na base e na tampa. E a gente também sempre vai relacionar custo com área de superfície, porque eu vou ter um custo maior quanto maior for a área. Então, quanto menor for a área, menor vai ser o meu custo. Aqui ele não quer saber o custo mínimo, ele quer saber as dimensões que minimizam esse custo. Então, depois ele vai ver, olha, as dimensões que minimizam o meu custo vão ser essas, e aí ele usa a informação que ele tem. Para tampa e para base eu tenho um custo de 4, e aí ele vai fazer ali o cálculo da área para ver qual que é o valor final do custo. Mas aqui a gente está preocupado só com as dimensões. Eu vou usar a letra C e vou falar custo, mas o que eu estou falando é área, porque minimizar custo é equivalente a minimizar áreas. Então, a gente vai calcular a área de superfície e eu vou usar custo aqui porque é a função que ele quer minimizar. Quando ele está falando da base e do topo, que são esses dois lados aqui, o custo vai ser equivalente à área. Então, a gente vai ter a área ali da base, x vezes y, mas como tem duas em cima e embaixo, 2 vezes o x vezes o y. Depois a gente vai olhar para esse lado e para esse lado aqui. A área desses dois lados é y vezes z. Então tem 2 vezes isso. Só que o custo ali é metade do custo da tampa e da base. Então eu vou dividir aqui por 2. E agora eu vou olhar aqui na frente e lá atrás, que é x vezes a altura z. Então, 2 vezes xz, porque tem a parte da frente e a parte de trás, dividido por 2, porque o custo é metade do custo da tampa e da base. Podemos simplificar esse 2 com esse 2 e esse com esse, e a gente tem, então, a função custo dada por 2xy mais yz mais xz. O que a gente vai levar para o próximo slide é essas duas informações, tá? Tudo que a gente precisava, tudo que a gente conseguia tirar aqui do enunciado, a gente tirou. E agora a gente vai usar essas duas informações para resolver, para minimizar essa função aqui. Só que essa função não é uma função que tem duas variáveis, ela tem 3, tem esse z, tem o x, tem o y. E de alguma forma eu tenho que sumir com uma dessas variáveis. Em geral, a gente some o z e fica só com o x e o y. E a gente tem
aqui uma informação de volume. Então, a gente pode usar essa equação aqui, isolar uma das variáveis e substituir aqui na função de baixo. Então, eu vou isolar o z, passando esse xy para o outro lado, dividindo. E aí, eu jogo aqui na minha função custo. Vai ser 2xy mais y vezes o 64 dividido por xy, mais x vezes 64 dividido por xy. Algumas coisas aqui a gente consegue simplificar, o x aqui, o y aqui na primeira expressão, e a gente fica com essa expressão um pouquinho mais simplificada. Pensando que a gente vai ter que derivar mais à frente, eu vou reescrever essas frações de uma forma que seja mais fácil de a gente derivar, escrevendo como um x na menos 1, já que o x está elevado a 1, quando eu levo para o numerador, ele inverte o sinal aqui do expoente. E a mesma coisa aqui com o nosso y. E a gente tem a função agora dada só em duas variáveis e a gente pode aplicar as técnicas de maximização e minimização para funções de duas variáveis. Primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para essa função, calcular as derivadas parciais. A derivada parcial de c em relação a x vai ficar 2y. Esse aqui, menos vem para frente, 64x na menos 2, e esse aqui, 0. A derivada parcial de c em relação a y vai ser o mesmo padrão, só que vai trocar um pouquinho as variáveis. 2x menos 64y na menos 2. E a gente vai igualar essas derivadas parciais a zero e trabalhar com esse sistema, com essas duas equações. Não são equações lineares, porque tem esse x na menos 2, y na menos 2. Então, é um pouquinho mais complicado de a gente resolver. Em geral, o que a gente faz é isolar uma variável e substituir na outra equação. Como as duas aqui têm o mesmo padrão, são muito parecidas, eu vou pegar essa aqui primeiro, ó. 2y menos 64 dividido por x quadrado, aí eu voltei para aquele padrão de fração, né? Como tem o expoente negativo, eu passei aqui para baixo. Mesma coisa a gente vai fazer aqui com o outro lado, tá? Só passei esse y dividindo e mudei o sinal do expoente. E eu vou pegar essa primeira equação agora aqui e isolar o y. Então, passei esse menos 64 sobre x quadrado para o outro lado e vou passar o 2 dividindo. Então, y é igual a 32 dividido por x quadrado. Essa é uma informação importante, porque agora a gente tem o y em função do x. E aí a gente tem uma relação entre eles e isso eu posso substituir aqui na segunda equação. Vou trocar o y por 32 dividido por x quadrado, mantém a potência, mantém a posição onde o y tá, só que agora vai aparecer umas expressões com divisões, com potência, com fração. Então, toma cuidado na hora de resolver para não se perder. Primeira coisa, eu vou calcular 32 ao quadrado, que é 1024, e x quadrado ao quadrado, que é x na 4. Divisão de fração, a gente vai inverter a fração de baixo. Então, quando eu inverter 1024 sobre x na 4, vai ficar x na 4 dividido por 1024. E aquele x na 4 vai multiplicar o 64 que estava aqui em cima. Posso simplificar também aqui o 1024 por 64, sobra apenas 16 e some aqui de cima, porque eu vou dividir. E eu tenho essa equação aqui agora para trabalhar que só depende de x. Aqui eu vou fazer de uma forma que leve em consideração todas as possíveis respostas dessa equação, que é colocar o x aqui em evidência. Em vez de eu passar aquele x na 4 dividido por 16 para o outro lado e fazer a simplificação, eu vou colocar esse x em evidência. Então, se eu tirei x do primeiro, sobra 2. Se eu tirei um x do segundo, sobra x ao cubo dividido por 16. E aí eu sei que a multiplicação de dois números, que é igual a zero, ou um é zero ou o outro é zero. E aqui a gente vai ter ou x0 ou 2 menos x ao cubo dividido por 16 igual a zero. Só que nesse caso não faz sentido a gente ter x0, porque a gente está querendo dimensões de uma caixa. E se uma caixa tiver dimensão, uma das dimensões, um lado igual a zero, não faz sentido, não vai ser uma caixa, né? Então, esse a gente já desconsidera e fica apenas com o segundo, que é 2 menos x ao cubo dividido por 16 igual a zero. Então, se a gente tivesse passado esse termo aqui para o outro lado e feito as simplificações, ia chegar no mesmo valor, mas
porque essa situação pede que a gente exclua o x0. Mas se for uma outra situação onde não for uma aplicação, o x0 pode aparecer como um ponto crítico. E agora a gente vai trabalhar com essa expressão. Vou passar o x ao cubo sobre 16 para o outro lado, passo 16 multiplicando 2 e agora passo esse x ao cubo, né? Esse ao cubo para o outro lado como raiz cúbica de 32. E esse é o único x que a gente encontrou. Para achar o y que vai estar relacionado com esse x, eu volto aqui para minha expressão e troco o x por raiz cúbica de 32 elevado ao quadrado. E aqui a gente tem que tomar cuidado com as propriedades de potenciação. Então, 32 vai ficar 1 menos 2/3. Da onde surgiu esse 2/3? A raiz cúbica é como se fosse dividir por 3 aqui no expoente. Então, aqui seria 32 elevado a 2/3. Quando eu levo para o numerador, eu tenho que trocar o sinal, então fica menos 2/3. E aí, 1 menos 2/3 é 1/3. E 1/3 volta a ser a raiz cúbica de 32. Então, para fazer essa simplificação, para chegar nessa raiz cúbica de 32, a gente precisa ali lembrar bem certinho das propriedades de potenciação e radiciação. Primeira parte foi feita, que é calcular os pontos críticos. Nesse caso, temos um único ponto crítico, que é a raiz cúbica de 32, raiz cúbica de 32. E aí eu posso pensar, não, esse é o ponto de mínimo da minha função, sem testar ali a hessiana. Mas a gente não pode fazer essa conclusão direta, porque pode ser que o problema seja mal posto, que eu esteja pensando que aquilo vai minimizar, mas na verdade aquilo maximiza. Então a gente precisa fazer todo o processo. Pegamos as derivadas de primeira ordem e a gente vai construir a matriz hessiana, que é formado pelas derivadas de segunda ordem. Então, a gente pega essa primeira equação, deriva de novo em relação a x, deriva de novo em relação a y, e vai montando sempre nessa linha. A derivada de segunda ordem em relação a x vai ser, isso em termos zero, vai ficar menos 2 vezes 64, vai ficar menos com menos, né? Vai dar mais 128x na menos 3. E eu vou pegar essa mesma expressão e derivar em relação a y agora, que é 2, porque esse termo aqui vai zerar. E quando a gente pegar esse aqui, vai dar o mesmo padrão aqui na segunda linha, mas sempre lembrando de começar de derivar em relação a x e agora em relação a y. Então, como é quase a mesma coisa ali, né? Fica bem parecidas as derivadas de segunda ordem. Sempre lembrando que essas duas têm que ser iguais. E aí a nossa hessiana tá pronta e a gente pode calcular o H. Monta aqui o determinante da hessiana, calcula o determinante. Aqui eu multipliquei 128 vezes 128, deu esse valor gigantesco, 16.384. O x na menos 3 e o y na menos 3 eu levei lá para o denominador, tá? Trocando o sinal dos expoentes, que vai ficar mais fácil de a gente trabalhar. E 2 vezes 2 é 4, só que tem que ser com sinal negativo, porque a gente está na diagonal secundária. Já temos os pontos críticos, já temos o H, e a gente também precisa sempre levar junto a derivada de segunda ordem em relação a x, que é esse 128 dividido por x ao cubo. E aí a gente precisa lembrar das classificações. Se é ponto de máximo, o H tem que ser maior que zero e a derivada de segunda ordem tem que ser menor que zero. Se é ponto de mínimo, os dois são maiores que zero. Para ser ponto de cela, o H tem que ser negativo. E se o H for igual a zero, a gente não consegue concluir nada. Então, a gente sempre vai começar a olhar para o H. Vai aplicar o H no ponto crítico. Então, a gente vai trocar onde tem o x pelo raiz cúbica de 32. Só que está elevado ao cubo. Então, a raiz cúbica elevada ao cubo, ela anula a raiz e fica apenas o valor que estava aqui dentro da raiz. Então, vai ficar embaixo no denominador, né? Pela formação que a gente tem aqui do H, 32 vezes 32. Se eu calcular isso aqui, isso é igual a 16 maior que zero. Então, eu sei que vai estar ou como máximo ou como mínimo, porque nesse caso o H é sempre positivo, nesses dois casos. Eu agora preciso verificar o que acontece com a derivada de segunda ordem da função em relação a x. Então, a gente vai ter 128 dividido por x ao cubo. E esse x a gente vai trocar por raiz cúbica de 32. E é a mesma ideia.
a raiz cúbica com elevado ao cubo cancela, fica apenas 32. 128 dividido por 32 é 4, maior que zero, então sim, é um ponto de mínimo, como o enunciado pedia, para a gente verificar se tinha um ponto de mínimo. Então, olhando aqui para a nossa situação inicial, a gente calculou o x e deu raiz cúbica de 32, o y também é raiz cúbica de 32. Esses valores aqui, a gente sabe que o volume vai ser igual a 64 centímetros cúbicos. E a gente sabe que esse valor também vai minimizar o custo, né? Vai minimizar a área ali de superfície. Falta determinar o valor de Z, porque ele pede para determinar as dimensões da caixa. A gente determinou apenas duas. Para a gente determinar Z, usa a fórmula que a gente usou lá para isolar o Z, que é 64 dividido por XY. Trocamos o x e o y por raiz cúbica de 32, então ficou raiz cúbica de 32 ao quadrado. E a gente vai simplificar essa expressão. Eu sei que o 64 é 2 vezes 32. E aí eu vou usar a mesma ideia que eu usei antes para simplificar quando a gente encontrou o y. Esse 32 eu vou escrever como 32 na 1 menos o 2/3. 1 menos 2/3 é 1/3 e 1/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de 32. Então, o nosso Z é 2 vezes raiz cúbica de 32. Se tu fizer a multiplicação de x, y, z com esses valores aqui, a gente vai chegar em 64 e vai ter as dimensões que minimizam o custo, né, de fabricação dessa caixa. E assim a gente finaliza a resolução desse exercício 53, onde a gente começa fazendo a modelagem do problema, entendendo quais as informações que a gente pode tirar ali desse problema e depois passa ali para o passo a passo de calcular os pontos críticos, calcular a hessiana e classificar então aquele ponto crítico que a gente encontrou entre máximo e mínimo. E verifica se realmente satisfaz as condições que a gente tem ali no enunciado, né? Que o enunciado pediu para minimizar, a gente encontrou um ponto de mínimo. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.